de hoje é o Evangelho de João, que foi escrito para todos aqueles que vierem a crer. Ele começa falando do princípio de todas as coisas. E é bem diferente dos outros evangelhos. Os outros três são chamados de evangelhos sinópticos, que eles mostram uma sinopse, uma visão em conjunto da vida de Jesus. E se concentram principalmente no ministério dele na Galileia, no norte de Israel. O evangelho de João já se concentra no ministério de Jesus na Judéia, no sul, onde ficava Jerusalém, a capital. E enquanto os outros três focam bastante sobre o ministério de 3 anos de Jesus, João se concentra principalmente nos últimos dias do ministério terreno dele. Ele mostra os discursos mais profundos de Jesus, suas conversas, suas orações, seus momentos íntimos com os discípulos. E tem uma revelação mais completa de quem Jesus é e da obra que ele veio fazer. A ênfase do livro é na divindade de Jesus, na sua pessoa, nos seus atributos, na sua comissão divina, a missão que ele recebeu do Pai, a sua filiação com Deus. Todos os 4 evangelhos contêm coisas que os demais não têm. E o evangelho de João também. Somente aqui a gente encontra a conversa de Jesus com Nicodemos, a conversa de Jesus com uma samaritana, o discurso que Jesus fez na festa dos tabernáculos, a parábola do bom pastor, a água transformada em vinho, a cura do filho do funcionário do rei, a cura do homem no tanque de Betesda, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, a segunda pesca maravilhosa e também toda a conversa e oração durante a última ceia. Se você for olhar a última ceia nos outros 3 evangelhos, parece que eles praticamente só subiram, comeram, fizeram a ceia lá com o pão e o vinho e foram embora. Mas o evangelho de João mostra, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, as coisas que aconteceram durante a ceia, as conversas que Jesus teve com eles. E outra coisa que a gente só encontra aqui foi Jesus lavando os pés dos discípulos. O tema do livro, então, é o Salvador pessoal. O autor foi o apóstolo João. João era pescador e seu irmão Tiago também era pescador e também era apóstolo de Jesus. Eles eram sócios de outros 2 irmãos chamados Pedro e André, também pescadores, e João, Tiago e Pedro faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus, que era levado com ele para alguns acontecimentos dos quais os demais ficavam de fora. João também era o apóstolo mais jovem de Jesus e ele morreu de velhice em Éfeso. Em seu evangelho ele conta quem foram os 2 primeiros discípulos de Jesus, que foram justamente André, irmão de Pedro, e Filipe. Esses 2, André e Filipe, tinham sido antes discípulos de João Batista e deixaram seu antigo mestre quando ouviram chamar Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro foi escrito em cerca de 80 depois de Cristo em Éfeso, que era a cidade onde ele morava nessa época. O nome do livro no grego é Kata Ioanen, significa segundo João. O nome de João no hebraico é Joanã, que significa o Senhor foi generoso. O tempo de ação do livro vai desde a pregação de João Batista até a ressurreição de Jesus. E os versos-chave, que são aqueles que resumem a ideia principal do livro, estão no capítulo 20, versos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Existem muitas formas de se dividir esse livro, mas eu dividi em 5 partes. A primeira, no capítulo 1, vai até o versículo 18 e é uma introdução, falando em como Jesus havia criado todas as coisas, se fez gente, mas foi rejeitado pelos seus. A segunda parte vai do capítulo 1, verso 19, até o capítulo 6 e mostra a manifestação de Cristo ao mundo. A terceira parte pega os capítulos 7 a 12 e mostra a rejeição das reivindicações de Cristo, como os judeus rejeitaram tudo que ele falava a respeito de si mesmo. A quarta parte vai do capítulo 13 ao 17 e mostra a manifestação de Cristo aos seus discípulos. E a última parte, do capítulo 18 até o 21, mostra a humilhação e a glorificação de Cristo.
E a forma como Jesus pode ser visto, principalmente aí no livro, é como o Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado de Deus, a Palavra de Deus que se fez gente. No capítulo 1, nos versos 10 a 14, João escreveu assim: Aquele que é a Palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E o profeta Isaías havia previsto que isso iria acontecer. No capítulo 7 de Isaías, no verso 14, está escrito assim: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. O nome que Jesus recebeu não foi Emanuel, foi Jesus. Mas você sabe o que quer dizer Emanuel? Emanuel é Deus conosco. É a palavra de Deus conosco, andando, suando, falando, comendo, dormindo, sofrendo, morrendo por nós, ressuscitando por nós. Esse Emanuel é o Deus que está revelado no Evangelho de João. Nasceu por nós, sofreu por nós, morreu por nós, ressuscitou e está vivo por nós, para que nele a gente também tenha vida, e vida em abundância, transbordando, muito rica. E o livro é cheio de aplicações práticas, muito profundas. Leia, você vai gostar. Você vai encontrar vida como em nenhum outro livro da Bíblia. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo o Evangelho de João. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. E foi aqui que eu encontrei Jesus. E eu destaquei algumas dessas aplicações. A primeira é que João mostra o que a gente precisa fazer para a gente ser salvo. No capítulo 1, verso 13, ele fala assim, que aqueles que receberam o direito de se tornarem filhos de Deus não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí ele está mostrando que a gente não é salvo por causa de herança genética, não. A gente não é salvo por causa da importância da nossa família, qualquer coisa que a gente possa herdar de alguém. A gente é salvo pela vontade de Deus. E no capítulo 3, dos versos 3 a 6, ele mostra o que Jesus respondeu para Nicodemos, quando Nicodemos foi conversar com ele de noite, porque ele era um líder dos judeus e estava com medo dos outros líderes. E veio com uma conversa mole, falando para Jesus: a gente sabe que você é de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. E Jesus foi logo cortando conversa e respondendo: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus explicou: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, não é disso que eu estou falando. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo, para ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer não da carne, você tem que nascer do Espírito. Talvez isso seja uma coisa esquisita para você. Você nunca tenha ouvido falar a respeito disso. Nascer de novo, nascer do Espírito. Mas só Jesus pode dar esse novo nascimento para você. Ele deu para mim. Eu recebi e nem sabia que isso existia. É uma experiência que você também pode receber. Você quer nascer de novo? Você quer ter a vida que só Jesus pode dar? A vida eterna? Peça para Ele aí mesmo onde você está. Diga para Ele que você quer experimentar isso. Que você quer saber o que é isso que eu estou falando de novo nascimento, de nascer do Espírito, de receber a vida eterna. Peça e creia que Ele vai dar para você. E outra lição está no novo mandamento que Jesus deu. Que novo mandamento é esse? Quando a gente pergunta para as pessoas o que elas acham que é o resumo de toda a Bíblia, muitas delas falam: é amar o próximo como a si mesmo. O resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que Jesus falou que estava dando um novo mandamento. Se o mandamento de Jesus fosse amar o próximo como a si mesmo, não seria novo, porque isso já tinha lá na lei de Moisés. Mas Jesus dá um novo mandamento que é parecido com esse, mas é muito mais profundo. E é tão importante que Jesus deu esse mandamento 2 vezes. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 34, e no capítulo 15, verso 12. No capítulo 13 está assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Agora não é mais como a si próprio, mas como Jesus nos amou. E no capítulo 15, ele repete:
O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E como é que Jesus nos amou? Qual é a diferença entre o jeito que a gente ama a nós mesmos e o jeito que Jesus nos amou? Nesse capítulo 15 ele fala, no verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É esse tipo de amor que Jesus espera que a gente tenha uns pelos outros, capaz de dar a própria vida em favor do outro. É bem mais profundo, é bem mais complicado, bem mais difícil, mas é possível, porque se não fosse possível, ele não teria ordenado isso para nós. Mas só é possível não pela nossa própria vontade, mas se a gente receber isso direto de Deus. Deus foi capaz de se dar totalmente para nós. Ele deu a sua vida vivida e deu a sua vida morrida. Ele viveu por nós e morreu por nós. E ele é capaz de dar para nós essa mesma qualidade de amor, esse mesmo tipo. Paulo fala lá em Romanos que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Não é um amor qualquer, é o amor de Deus. Esse mesmo amor que foi capaz de se entregar na cruz por nós é derramado no nosso coração. Você tem falta de amor? Você é como eu? Eu naturalmente não sou uma pessoa amorosa, não. Eu sou muito seca. Mas eu peço de vez em quando a Deus que derrame o amor dele no meu coração, que me ensine a amar como ele nos ama. E eu posso dizer para você que todas as vezes em que eu peço isso, eu recebo uma fraçãozinha desse amor de Deus, que é capaz de fazer com que eu consiga amar o meu marido quando eu não consigo amar, que eu consigo amar os meus filhos quando eles são meio insuportáveis, que eu consigo amar outras pessoas que estão pisando no meu calo, que eu consigo fazer algo que eu naturalmente não conseguiria fazer, que é amar o outro com uma qualidade de amor superior. Você quer? Peça para Deus. Ele tá doido para derramar o amor dele no seu coração também. E esse foi o resuminho do Evangelho de João. Tem tanta coisa maravilhosa aqui. Leia, mergulhe aqui. Você vai descobrir um Jesus de quem você talvez nunca tenha ouvido falar antes. Não um Jesus imaginado, mas o Jesus que se fez carne e osso, que conviveu durante 3 anos com João e com os outros apóstolos. Leia também. E na semana que vem a gente vai ver o livro de Atos, que conta a história da igreja depois que Jesus subiu aos céus de volta para o Pai. Eu espero você lá.